Esse ex-soldado foi obrigado a pedir demissão após ficar com uma garota que não deveria. Por conta disso, ele tentou viver uma vida normal, mas a diretora do seu trabalho pediu que ele fosse o seu namorado de mentirinha. Acontece que no meio disso, a irmã da diretora acabou se apaixonando por ele e ele vivia cercado de mulheres que todas davam moral pra ele, mas ele tinha que resistir a essa tentação ou ele poderia cometer o mesmo erro do princípio. O cara só queria viver uma vida normal, mas as mulheres não paravam de ficar no seu pé. É claro que se vocês gostarem dessa história, comentem aí o que acharam. Mete aquela bala no like com toda a pompa pra tá fortalecendo e se inscreve pra gente bater a nossa meta de 100 mil inscritos. A gente tá muito perto, rapaziada, então não podemos perder. O link do Discord tá aqui na descrição, o nome do manual eu deixo por lá e agora aproveitem o vídeo. A nossa história de hoje começa quando o nosso querido protagonista saiu em uma incrível busca por uma quiromante chamada Mestre Wang, enquanto ele estava literalmente vidrado em encontrar algumas respostas para todas as suas questões. E pensa num cara que tinha questões. Acontece que de fato ele conseguiu se encontrar com essa figura tão desejada, e quando isso aconteceu, o mesmo quiromante lançou uma profecia das braba, aquelas que parecia bem mais do que absurda para o protagonista que não estava esperando por isso. Wang havia profetizado que o protagonista estava destinado a ter uma vida completamente horrível e que tudo, literalmente tudo que ele fosse fazer, daria errado. Eu confesso, rapaziada, que me deu pena dele. No entanto, assim que o protagonista teve conhecimento disso tudo, algumas coisas, digamos que interessantes, começaram a ocorrer, e isso fez ele questionar bastante se aquela quiromante tinha dito a verdade ou se estava apenas tentando enganá-lo. A real é que a ideia de solidão parecia nada mais do que um sonho distante, afinal nem sequer um único dia a vida do coitado do nosso protagonista fora uma vida consideravelmente tranquila. Agora eu contarei a vocês mais sobre o protagonista Li Fei, que já fez parte de uma unidade especial da equipe Águia Voadora. Basicamente, ele era um agente especial secreto que tinha seus próprios conceitos e alguns segredinhos também. Bom, muitos segredos na verdade. Acontece que ele se envolveu em algumas missões internacionais de paz e essas operações eram extremamente perigosas, nas quais ele também se saiu muito bem. Por causa de ser um astuto e também ágil soldado, mas ao mesmo tempo preciso com todos os seus objetivos, o rapaz acabou recebendo o apelido de Águia Dourada. Em uma das últimas missões, o garoto acabou caindo no encanto de uma serpentinha. Não, era uma linda mulher mesmo, cara, misteriosa, que o protagonista por sinal conhecia muito mais do que bem, porém o coitado não resistiu e acabou caindo em tentação. Por conta disso, todo um grande escândalo estava surgindo e logo estouraria a bolha. Apesar de que era praticamente o fruto proibido dessa mulher, né? Bom, ninguém deveria ficar com ela, e assim que o protagonista ficou com ela, uma sensação de culpa tomou conta do coitado. Com toda essa bagunça acontecendo e a barulheira acabaria sendo inevitável, e para não piorar as coisas, o pobre Li Fei decidiu se afastar das atividades que ele estava acostumado a fazer. Por conta disso, ele se dirigiu a uma ilha remota onde se encontrava agora. Ali, ele não conhecia ninguém e também não era reconhecido por literalmente ninguém. Muitas pessoas circulavam por Jiangling e também todos tinham cuidado demais ao descer para não acabar caindo em enrascada daquele trem. Ali, Li Fei, o nosso querido herói, começava uma nova vida, dessa vez sem fardas ou roupas pesadas, armas e sem nada do tipo, apenas utilizando um clássico terno formal e muito mais do que bonito também. No fim das contas, o garoto se passou de um grande soldado para um funcionário de escritório comum, o que pode não agradar a todos, mas por trás dessa fachada toda do protagonista ali, estava alguém que realmente nunca conseguiria ser uma verdadeira pessoa normal, já que realmente uma das poucas coisas que não se podem ser perdidas por meios naturais, pelo menos, é a memória. Bom, a memória de tudo que ele já havia feito. No meio de uma via completamente movimentada e lotada de gente, tipo, tinha muita galera mesmo, um rapaz musculoso e robusto estava assaltando uma jovem bem coitadinha, aquelas que dá vontade de guardar num pote. Ele levou as coisas da coitada e também todo o dinheiro que a pobrezinha havia acumulado durante o mês todinho, e essa na realidade era sua grana de emergência. Mas o malfeitor não estava nem aí para isso, o cara não queria saber de nada. Porém, mesmo com tudo isso acontecendo, apenas uma coisa chamou a atenção do protagonista. Era uma voz misteriosa que estava vindo aparentemente de dentro de um carro. Uma mulher muito mais do que linda acabou abaixando a janela do veículo enquanto falava ao telefone, observando tudo com atenção, uma atenção digamos que duvidosa e astuta, pedindo para que o protagonista simplesmente interviesse. E isso é muito mais aleatório do que eu imaginava. Em meio de toda essa confusão esquisita e bizarra, o protagonista decidiu seguir o que a mulher lhe pediu e com muita atenção estava olhando o bandido que já estava correndo pra caramba com algo que nem sequer lhe pertencia, e sem hesitar o nosso herói cruzou a rua, porém curiosamente ele simplesmente parou e decidiu não conter o bandido. Embora se ele quisesse realmente fazer isso, não precisaria de nenhum esforço dele. A verdade é que agora o protagonista queria mesmo uma vida normal
normal e comum. Algo que, se ele continuasse agindo assim, querendo bancar sempre o herói, a sua identidade seria completamente revelada e não em segredo. E é claro que não é isso que ele queria. No carro, a mulher ainda estava falando ao telefone e resmungando que muitos caras ricos estavam em sua volta e ficavam cercando ela. Mas a verdade é que nenhum deles parecia atender aos padrões que sua família tanto buscava assim. Essa conversa parecia ser infinita e o coitado do motorista apenas era obrigado a ouvir aquilo. Mais pra frente, um imenso prédio indicava o lugar onde Li Fei, o nosso protagonista, iria se render à CLT durante todos os dias da sua vida. E com isso também ele iria desempenhar um serviço simples e pacífico, e na real, iria cair em uma vida rotineira, já que viver uma vida normal significa literalmente isso, né, rapaziada? Antes ele era um general e agora um rapaz comum que fica de guarda ali, o seu dia a dia que era tão tranquilo, literalmente, significando apenas tomar café e ficar ao lado de um computador. Tá parecendo até eu, prota. Vou dar até um gole no café agora. Um colega sempre atento pediu para que ele terminasse a refeição de uma forma muito rápida, afinal, era hora de saírem para a patrulha. Mas o colega, sem muita pressa, começou a devorar o café da manhã do parceiro com um olhar cheio de apetite e também muita satisfação. O segurança, sempre de bom humor, elogiava incansavelmente as habilidades culinárias de Li Fei, sugerindo que ele poderia conquistar o interesse de muitas jovens do prédio com seus dotes cozinheiros. Em particular, ele também mencionou uma garota da família abastada, destacando o quanto o diretor Chun Lin era admirado por sua beleza. No entanto, Li Fei, com um ar prático, respondeu que ele não tinha ambições exageradas. Como um segurança comum, ele acreditava que deveria namorar uma garota igualmente simples e que levasse uma vida tão simples quanto a dele. Pelo menos o protagonista sonha abaixo, né, rapaziada? Enquanto eles conversavam, uma jovem atraente discutia intensamente ao telefone, irritada ao descobrir que a sua mamãe tinha ligado pra ela de novo, dizendo também que tinha mais homens ali perto dela do que mato e que não era tão fácil assim, já que era preciso escolher o mais sensato, dizia sua mãe. Durante a discussão, o nosso herói que passava por ali acabou cruzando com o olhar da moça de figura esguia e elegante, que por acaso era ninguém menos ninguém mais do que Xiuyin, a diretora da Huan Trending Corporation. Com apenas 26 anos, Xu já comandava grandes projetos milionários e o protagonista, assim conseguir esconder o impacto, foi capturado pela beleza marcante da diretora. E se eu tivesse que dizer uma coisa pro protagonista, é pra ele tomar cuidado, ele já caiu nessa enrascada antes e quer cair de novo. Naquele momento, o nosso herói decidiu cumprimentá-la com a formalidade de sempre, um costume que ainda trazia da sua vida passada, de quando ainda era um soldado. A diretora o observou e pareceu notar algo familiar nele e com firmeza o nosso herói se apresentou, informando seu nome e explicando que era o novo segurança da empresa. E imediatamente Xiuyin ordenou que ele fosse até o escritório dela, o que não só deixou o protagonista um tanto nervoso, mas também o seu colega, que começou a especular sobre a relação entre os dois. Curiosos, os outros guardas assistiram à cena, intrigados com o fato de a diretora ter chamado o nosso herói de uma forma tão repentina assim, e literalmente do nada, ele só deu oi pra ela. Alguns minutinhos depois ele chegou à porta, mas se deteve ao ouvir gritos abafados vindo de dentro do escritório, e era a diretora discutindo com a mãe de novo, visivelmente irritada por conta das insistentes ligações que expunham suas questões familiares aos olhos de todos os funcionários. Isso era um saco e a garota já não estava aguentando mais. Por um momento, o protagonista hesitou, percebendo que um escândalo familiar parecia intenso, mas esperou até que os gritos cessassem de uma vez por todas. Com a permissão da diretora, ele finalmente entrou, e ao observar o escritório, notou que o telefone da diretora estava amassado, quase cravado na parede. O resultado de uma fúria anterior. Parecia eu jogando CS, pô. Dei rage, quebrei o headset. Não tô brincando, eu quebrei o headset de outro jeito. Na verdade foi a Copel, né? Não fui eu, enfim. Xiuyin ainda estava exalando tensão, repreendendo o nosso herói por não ter aparecido no exato momento em que ele fora chamado. Ainda que ela própria tivesse dado a ordem ao meio da confusão, e sem rodeios lhe apresentou um formulário de demissão, pedindo que o protagonista assinasse aquilo e saísse da empresa de imediato. Pô, o cara acabou de entrar na empresa e já vai perder o emprego, pô, que é isso? O nosso herói, completamente atônito e de cara, tentava entender o motivo daquela demissão repentina, já que ele estava cumprindo as suas funções sem qualquer falha. A diretora permaneceu impassível e não deu maiores explicações, e desconcertado ele insistiu em saber o porquê que estava sendo dispensado assim sem mais nem menos. Então Xiuyin revelou que havia testemunhado o assalto que ocorrera mais cedo e que mesmo assim o nosso herói não havia feito nada para impedir o ladrão. Ela afirmou que não queria pessoas covardes e insensíveis em sua equipe, alguém que nem sequer teve coragem de proteger uma pessoa que precisava realmente da ajuda. Nosso protagonista, completamente indignado e de cara, apenas respondeu que ele não estava ali para receber sermões, mas sim para entender o verdadeiro motivo daquelas decisões bruscas. Na rua movimentada e cheia de testemunhas, as pessoas seguiam seus caminhos sem dar muita atenção a tudo que estava rolando, e ninguém se preocupava em perseguir o bandido. A diretora Xu, que normalmente evitava confrontos, estava visivelmente incomodada porque o seu guarda, o que era responsável por ali, não conseguiu capturar nenhum ladrão
comum, então como é que conseguiria cuidar da empresa? Com um olhar sério, ela expressou a sua dúvida sobre a competência do protagonista, chegando a suspeitar que Faye poderia estar no cargo apenas por uma indicação de uma outra pessoa. Bom, isso acontece muito na vida real, rapaziada. Ela questionou não só a capacidade física, mas também a capacidade mental do guarda, que aos seus olhos havia falhado gravemente, deixando uma pessoa indefesa correndo risco. A diretora, impaciente e irritada, pediu ao protagonista que assinasse um papel e saísse o mais rápido possível, já que ela nem aguentava mais ver a cara de sonso dele ali. Lin e Faye, confuso e sem entender bem a situação, estava pronto para sair, mas ele nem sabia o que estava aguardando. Os olhos de Shu estavam fixos nele, como se não conseguisse compreender como ele tinha deixado algo tão simples escapar. Faye desejava apenas passar despercebido, preferindo a humildade, mas era inevitável. Mais uma vez, ele fora forçado a entrar em ação. O cara realmente não tinha um minuto de paz. Quando a diretora percebeu a carteira que o ladrão havia roubado estava com o protagonista, e ele só queria evitar chamar atenção, mas foi impulsionado a resolver a situação assim de uma maneira, num piscar de olhos. Enquanto o ladrão contava calmamente o dinheiro roubado, sem imaginar que o protagonista estava observando, o destino agiu. Alguém atirou uma pedra, atingindo o bandido, e então, como um verdadeiro super-herói, o nosso herói acabou aparecendo, aparentemente do nada, e dominou o ladrão, como eu disse a vocês, sem nenhum esforço. Ele pegou de volta a carteira e todo o dinheirinho que estava com o criminoso, e Faye prometeu que devolveria o dinheiro à jovem de quem o ladrão realmente tinha roubado. Porém, algo deixou a diretora intrigada e ela não entendia porque o protagonista não tinha se apressado em intervir logo de cara. O garoto com calma explicou que ele preferia não realizar atos heróicos em público e não desejava a glória de ser visto como herói. Ele se sentia confortável levando uma vida simples e discreta, e chamar atenção não era uma coisa que ele gostava. Embora não buscasse esse papel, nosso herói sabia que um dia a vida poderia forçá-lo a se tornar um herói de novo, e para ele era melhor aceitar o que o destino lhe reservava do que lutar contra, já que não dá pra lutar contra o que tá escrito, né, rapaziada? A diretora, surpresa e admirada com a atitude modesta e destemida de Lin Faye, percebeu que talvez tivesse subestimado as habilidades do seu subordinado, e ela, sempre astuta, se deu conta de que estava apenas enxergando a superfície e não o potencial verdadeiro do seu guardinha. Faye comentou que sua chefe era um pouco míope, notando que ela se limitava ao que estava visível sem enxergar mais fundo, além do que os olhos viam. Quando o nosso herói tentou deixar o escritório, a diretora o impediu, preocupada, e rapidamente contatou o Departamento de Recursos Humanos, solicitando ao setor de segurança uma cópia do perfil de Lin Faye. A diretora Yin analisou com atenção os dados que acabara de receber, refletindo por um longo período de tempo. Faye estava nervoso, mas mantinha calma, consciente de que os registros de seu passado no exército, especialmente nas forças especiais, haviam sido apagados pelo governo. Restavam apenas algumas informações sobre o seu treinamento e Shu estava imerso em pensamentos profundos, quase como se tivesse desconectado-se da realidade, sem perceber a presença de Faye ali. Alguém inesperado se aproximava do escritório e a diretora, claramente incomodada, pressentia a importância do encontro. Determinada, ela se levantou e com urgência pediu a Faye que esquecesse tudo o que ela havia dito. Agora havia uma nova tarefa importante e que parecia muito maior do que o esperado, e ela precisava dele pronto para enfrentar esse novo desafio e deixar os ressentimentos de lado. Era uma coisa que ele realmente precisava fazer. De repente, parecia que o mundo tinha virado de cabeça para baixo. A diretora Shu, em um impulso inesperado, ofereceu ao novo guarda, ao protagonista, a chance de ser o seu namorado. Prota, você não consegue ter paz mesmo. Apesar de toda a sua experiência e dos desafios que ele já havia enfrentado nas forças especiais, o nosso herói ficou completamente sem palavras, parecendo mais um garoto assustado do que o veterano que ele realmente era. Nesse exato momento, a mãe de Shu começou a bater na porta com força, enquanto uma garota puxava apressadamente o nosso herói para longe, tentando escondê-lo a todo custo. Então a mãe, que entrou no escritório com uma verdadeira força da natureza, pronta para confrontar quem quer que fosse preciso, de repente mudou de atitude. A mulher, que antes parecia uma pantera feroz, se transformou num coelho gentil, com um brilho de alegria no olhar ao ver o protagonista ao lado da filha. Parecia que todo o universo havia se alinhado em um momento de pura felicidade para ela. E ali eles deram uma bela conversa. No dia seguinte, no aeroporto de Yang, Faye mal sabia o que o aguardava. A mãe de Shu, claramente encantada com a ideia de ver a filha com um genro com potencial, convidou ele para ir à sua casa durante o Ano Novo Chinês, declarando que ele não poderia recusar de forma alguma esse convite. Embora estivesse desconcertado, nosso herói aceitou a situação, percebendo que essa encenação de namoro era o que a diretora Shu também queria, e já que ela era sua diretora, ele meio que tinha que obedecê-la. Não é bem assim na vida real, né? Mas é mão lá. Mas em meio a toda aquela confusão, nosso herói acabou chamando a diretora de esposa por acidente, o que a deixou furiosa e a forçou a se desculpar rapidamente, para evitar qualquer outra reação que fosse mais intensa. Para piorar, durante uma saída, eles encontraram um grupo de bandidos que começaram a importunar Shu-in, e com uma atitude desafiadora, Shu não se deixou intimidar pelos comentários desrespeitosíssimos dos homens e confiava que o protagonista estava ali para protegê-lo e nada mais. Porém, a situação
situação se intensificou quando um dos bandidos a agarrou pelo ombro e a olhou com uma expressão nada respeitosa. Foi aí que o nosso herói mostrou quem ele realmente era, e com um aperto firme no braço do agressor, ele fez o homem se encolher de dor, deixando todos ao redor atordoados com a sua habilidade e força. Os outros bandidos, vendo a expressão de terror no rosto do colega, perceberam que estavam diante de alguém com uma presença assustadora e avassaladora, quase como se ele tivesse saído das profundezas do submundo ou do canal do Brutus Manhwa. O cara parecia um prota. Mesmo com o dia quente, os criminosos tremiam, sentindo calafrios com toda aquela situação, e vendo que a coragem dos bandidos havia sumido, Shu finalmente chamou a polícia. Parecia que tinha se distraído ao observar a coragem do protagonista, como se tivesse perdido a noção de tempo, e também a noção de espaço. Após esse episódio, o protagonista mostrou um lado diferente do que Shu-in conhecia. A garota, impressionada, percebeu que o protagonista era realmente muito mais do que ela esperava, e também do que ele aparentava. Alguém que parecia esconder uma força e bravura que só quem o confrontava verdadeiramente poderia entender. A partir daquele dia, aqueles bandidos provavelmente guardariam à memória a figura do protagonista e também as cicatrizes emocionais que ele deixou serem duradouras. Li Fei era visto como uma figura quase sobrenatural, um verdadeiro monstro em carne e osso para aqueles que enfrentavam ele. Quando os criminosos o atacaram com toda hostilidade, o protagonista parecia estar apenas começando a se aquecer. Então, rapidamente os bandidos recuaram, percebendo o risco que estavam correndo. E sem nem ter a chance de aproveitar a luta, o nosso herói ouviu Win elogiar a forma como ele lidou com os vilões. Em meio a isso, Elo lembrou mais uma vez sobre a cautela necessária em relação ao seu pai, um homem rigoroso e extremamente justo, e o comandante Seishen, que já havia desmascarado antigos namorados falsos da filha. Diga-se de passagem que ela já tentou fazer isso com outros caras, né? Fingir que ele era marido dela. Nosso herói, completamente tranquilo e de boa, pediu a In que não se preocupasse e reafirmou que ele estava disposto a passar o ano novo chinês com a família dela, sem nenhum receio também. Embora tivesse reunido várias informações sobre In e seus parentes, ainda existiam várias dúvidas e curiosidades. Em um momento de descontração, o protagonista, em um tom de brincadeira, fez um comentário indiscreto sobre In, que o fez ficar com as bochechas ruborizadas e também a levou a pedir que ele parasse com essas perguntas sem importância. Embaraçado, o protagonista prometeu que não iria mais fazer essas perguntas tão invasíveis sobre a vida da coitada. Ele ainda garantiu que durante o período do ano novo se comportaria como o namorado ideal e se dedicaria a fazer uma boa impressão para os seus pais, prometendo também ser o parceiro atencioso que ela precisava naquele momento. Mas a vida sempre encontra algumas formas de surpreender e realmente não seria assim, né? Vocês sabem disso, rapaziada. Quantos e quantos moás não são assim? Numa noite, enquanto tudo parecia tranquilo, uma batida inesperada na porta interrompeu o silêncio, deixando In surpresa. A mãe dela, ouvindo uma voz desconhecida no quarto do namorado da filha, perguntou alarmada o que estava rolando ali e por que ele não abria a porta. Suspeitava até que algo pudesse estar errado, pensando até mesmo em medidas emergenciais para socorrê-lo, caso fosse o necessário. No dia seguinte, enquanto voltavam para casa, notícia de mais um caso de desaparecimento de mulheres na cidade surgiu no rádio. Isso levou Win a alertar Fei para que ele não confiasse totalmente na irmã dela, pois ela era muito perspicaz e rapidamente distinguiria entre um relacionamento falso e um verdadeiro. A menina era a zica das ideias. Naquela noite, a diretora anunciou que dormiria no mesmo quarto que o protagonista, algo que o deixou completamente desconcertado, enquanto ela mantinha uma expressão mais do que tranquila. A imaginação do protagonista começou a criar asas, criando cenas fantasiosas em sua mente que levaram a quase acreditar que seria convidado a se casar de verdade. No entanto, a dura realidade se interpôs e ele acabou resignado a dormir ao chão. Enquanto isso, no lado mais sombrio da cidade, ganhava vida no Clube Yolong, um lugar perigoso controlado por uma gangue de bandidos, onde até o chefe da quadrilha estava inquieto. Este líder temido e calculista era um homem que tratava negócios criminosos com arte, quase como se fosse um Peaky Blinder. Ao descobrir sobre a presença de Fei, conhecido também pelo codinome de Águia Dourada, a gangue percebeu a oportunidade de ouro literalmente que tinha em mãos. O Águia Dourada era um alvo altamente procurado por sindicatos terroristas que pagariam somas imensas por sua captura. Contudo, o líder da gangue decidiu não divulgar a descoberta de imediato e, em vez disso, ele formulou um plano próprio, ordenando que novas integrantes fossem trazidas para o grupo, dando instruções para que uma misteriosa assassina fosse enviada para dar cabo do protagonista. Com essa decisão, o chefe apostava alto, sabendo que se sua estratégia realmente funcionasse, seria o fim de qualquer ameaça a ele e o começo também de uma nova era de poder absoluto para toda a sua gangue. Na noite tão aguardada, os convidados finalmente chegaram à residência da família Shu. A atmosfera estava repleta de expectativa, com todos os membros da família reunidos para celebrar. A mãe saiu correndo para receber a filha e o futuro genro, acompanhado por um cachorro leal e afetuoso, que latiu animadamente ao reconhecer os visitantes. Essa criatura doce e devotada
notada chamada Shufei correu para saudar os convidados, pois o seu amor pelos donos era incondicional. Ele se alinhou ao lado deles, analisando o futuro genro com um olhar atento e curioso. Enquanto isso, o encanador sorridente e educado terminava o serviço de conserto no banheiro. A senhorita, satisfeita com o trabalho, prometeu lhe dar uma boa gorjeta e avaliação, mas algo sobre o encanador incomodou o protagonista, que instintivamente segurou o braço do homem, questionando ele sobre o seu comportamento suspeito, e ele se perguntou por que é que o encanador parecia tão empenhado em manter o rosto parcialmente coberto, que fez o prota ficar ainda mais desconfiado. Dá pra se dizer que isso não é normal, né? Enquanto o nosso herói se concentrava no encanador, o cachorro inquieto e confuso decidiu explorar a casa por conta própria, sem ninguém para controlá-lo, e ele resolveu roubar um pedaço de peixe que ele acabou encontrando na cozinha. Entretanto, o pequeno ladrão de 4 patas foi surpreendido no flagra por um visitante. No mesmo instante, o anfitrião principal, o severo comandante-chefe da família, entrou na sala. O seu olhar era firme e solene e o ambiente ficou imediatamente tenso. Todos ficaram em posição de respeito, inclusive o cachorro, que percebeu que não era um momento certo para brincadeiras, nem para roubar comida ou ficar pulando nos outros. O comandante então deu boas-vindas à família, desejando um feliz ano novo chinês, embora o seu tom demonstrasse alguma satisfação. Quando dirigiu seu olhar para Li Fei, o novo namorado da filha, o seu rosto endureceu ainda mais. A filha tentou assegurar ao pai que Fei era o seu namorado de verdade, que ocupava uma posição respeitável como gerente na empresa, mas o seu pai não parecia convencido e, irritado, acusou o nosso herói de quebrar as regras da família, dizendo que ele cheirava cingaro, algo que o comandante mesmo desprezava. A discussão rapidamente esquentou e a filha se defendeu, afirmando que tinha o direito de escolher o seu próprio marido e namorado, e pediu ao pai que não interferisse mais em sua vida pessoal. A mãe, por sua vez, apoiou a filha de uma maneira firme, e em meio ao calor da discussão, a mãe comentou sobre um encanador estranho no banheiro, levantando suspeitas sobre sua presença também. A tensão aumentou ainda mais quando o marido ciumento sugeriu que a esposa chamasse esses trabalhadores de propósito, insinuando que poderia até mesmo querer trair ele com esses encanadores, enfim, e ainda declarou furioso que poderia muito bem limpar e cuidar do encanamento sozinho. A cena já estava parecendo mais um caos familiar brasileiro e ganhou ares épicos, quase como uma batalha mitológica. A tensão entre os parentes se assemelhava a uma revolta contra uma figura de poder, e o nosso herói, que havia se mantido em silêncio até então, resolveu se pronunciar com toda a coragem, lembrando ao comandante que o seu próprio tio havia servido no exército e que, portanto, ele compreendia a importância de resolver tudo com tanta seriedade e também com muito respeito. Surpreendentemente, o chefe da família ouviu o protagonista com atenção e, após refletir, deu um sinal de aprovação, reconhecendo também a postura do rapaz, honesta e bom. Ele foi severo. Por fim, o comandante, vendo a determinação do nosso herói, deixou a tensão de lado e o abraçou, declarando que agora ele seria um ótimo genro. Xiuyin, preocupada com a situação, decidiu colocar o pai para dormir, esperando que com ele fora de cena pudesse repreender o protagonista por qualquer deslize. No entanto, o protagonista foi esperto e escapou rapidamente por um canto mais tranquilo da casa, longe de todos os olhares. Apesar da festa animada, ele, como um ex-oficial das Forças Especiais Armadas, se manteve sóbrio e alerta, superando a primeira fase de um teste, que parecia ser muito mais complexo do que ele estava imaginando. Alguma coisa chamava a atenção do protagonista no banheiro e, sem perder tempo, ele investigou bandejas de drenagem e logo percebeu que a sua intuição estava certa. Um técnico havia instalado uma bomba na cisterna do banheiro e não restava dúvida de que aquele encanador suspeito não era realmente apenas um trabalhador comum. Ele tinha segundas intenções. Esta era uma operação sofisticada, típica de um sindicato terrorista, e com o cronômetro marcando apenas 30 minutos para a explosão, o nosso herói sabia que ele precisava agir urgentemente e havia passado muito tempo desviando a atenção dos outros para ganhar essa chance, e qualquer erro, na verdade, agora seria completamente fatal. Com apenas 2 minutos restantes, o protagonista manteve a calma e focou na desativação da bomba. Justamente nesse momento, alguém se aproximou do banheiro e era Shen, a irmã de Yin, que entrou inesperadamente. Ao vê-lo ali no que parecia ser uma situação incomum, ela ficou surpresa e, antes que pudessem reagir, Shen escorregou soltando um grito alto e, por reflexo, o nosso herói segurou ela firmemente, impedindo de cair. O tempo parecia congelar enquanto o prota se concentrava tanto em desarmar a bomba quanto em ajudar Shen a se estabilizar, tanto mentalmente agora quanto emocionalmente. Ele ouviu o leve clique da bomba sendo desativada e mais uma densa fumaça invadiu o banheiro, cobrindo tudo em questão de segundos. Quando Yin ouviu os gritos vindos do banheiro, correu para ver o que é que estava rolando. Ela abriu a porta apenas para encontrar o quarto envolto em uma espessa fumaça, com Shen e Fei em meio à fumaça, ambos atordoados com o rosto ruborizado. A explosão não aconteceu e o prota mais uma vez conseguiu escapar por um triz de um momento mortal. Quando a unha finalmente chegou na residência Shu, um novo dia se iniciava com a tensão da noite anterior ainda pairando ao ar. Shen, vestida em um elegante terno azul, pareceu para dar bom dia ao protagonista e ele, envergonhado, retribuiu todos os cumprimentos e até tentou se posicionar discretamente entre as irmãs, porém
Porém, a atenção de Shan sobre ele sugeria que tinha algo mais importante a dizer, deixando o nosso herói em uma situação, digamos que complicada. Tentando manter a calma também em meio a olhares das duas irmãs, ela sussurrou no ouvido do protagonista dizendo que guardaria segredo sobre tudo o que havia acontecido na noite anterior. O nosso herói achava sua cunhada incrivelmente doce e também, diga-se de passagem, que atenciosa, como se fosse um verdadeiro anjo. Mas esse anjinho tinha uma curiosidade afiada e de repente a irmã mais nova perguntou quanto de dinheiro o nosso herói havia recebido para atuar como namorado falso de Shuin. Fei, envergonhado como se fosse uma criança, tentou se justificar, afirmando que Shu era realmente sua namorada e que eles estavam num relacionamento muito mais do que sério. Mesmo assim, até os mais fortes têm os seus momentos de fraqueza e o bravo ex-militar não era uma exceção. Para todos ao redor só parecia a ponta do iceberg, algo que estava submerso, porém era muito mais profundo e complexo do que eles realmente imaginavam. A irmã mais nova, doce mas determinada, não se deu por vencida e insistiu na verdade, lançando artilharia pesada em busca por respostas. Fei estava quase desarmado diante dela, mas mesmo sob uma espécie de interrogatório, ele se mantinha firme em seu silêncio, evitando expor mais do que realmente era necessário. Ele estava tão distraído que quando a mãe de Shuin trouxe um prato delicioso, ele mal soube como reagir. Para complicar, a irmã mais velha soltou uma mentirinha dizendo que tinha saído com alguns amigos na noite anterior e não voltado na hora combinada. A mãe da diretora carinhosa sugeriu que ele ficasse hospedado na casa deles, mas o protagonista ficou sem palavras, sem nem saber como responder. As perguntas e comentários das duas irmãs vinham de todos os lados como uma batalha estratégica. Nesse momento, Win, irritada, alfinetou o protagonista pedindo que ele usasse o cérebro e não fosse guiado por outras partes do corpo, como o sorriso ou o cabelo. Com os nervos à flor da pele, o protagonista ficou desconcertado e se sentiu paralisado, como se o seu próprio corpo tivesse entrado em um modo automático. Seus sentimentos vagaram para longe, sentindo-se dividido entre a irmã mais velha, severa e desafiadora, e Shen, a irmã mais nova, doce e também encantadora. Shen estava prestes a ir para o seu treino de dança e pediu a Shu que buscasse mais tarde. In, com um ar severo, aconselhou a irmã a não usar roupas chamativas, pedindo que ela voltasse logo, pois ainda tinha que fazer compras no dia seguinte. No caminho, elas chegaram a Shudai Fitness Club, onde encontraram várias garotas elegantes e também muito lindas. O nosso herói acompanhava tudo atentamente e em questão de momentos, ele pediu a Shuin que tomasse cuidado e não se apressasse tanto. Lá no fundo, In ficou tocada com o gesto dele e o elogiou, mas lembrou ao prota para não dar muita importância a ela, para não acabar se envolvendo em problemas ou acabar se apaixonando mesmo. Ela sabia que por trás do seu comportamento sereno, Shan era incrivelmente perspicaz e como irmã gêmea de In, tinha um olhar afiado para a verdade, mesmo não estando interessada nos negócios da família. Shan rapidamente desmascarava qualquer namorado falso de In e então era muito preciso ter cuidado na presença dela. Num certo momento, a diretora parou de repente como se outra questão estivesse perturbando ela. Ela queria saber onde é que o protagonista havia passado a noite anterior e parecia esperar uma explicação mais detalhada. O modo direto com que ela perguntou irritou o protagonista, que se sentiu desrespeitado e a lembrou furioso de que ele não era nenhum cão de guarda, fiel para prestar conta de tudo que fazia. Sabendo de praticamente todos os detalhes sobre o seu falso namorado, embora mantivesse algumas informações sobre si em segredo, Shuin pediu ao prota que se esforçasse ao máximo para garantir o sucesso no plano deles. Portanto, ele precisava, agir como se fosse o marido. Ela mencionou que poderia garantir uma posição de destaque para ele na empresa, mas o nosso herói, um pouco irritado, respondeu que ele não queria um cargo alto, preferindo seguir um caminho mais discreto e humilde. A sinceridade inesperada do nosso herói pegou a diretora de surpresa, como se tivesse sido atingida até mesmo por um balde de água fria, já que ele não parecia ter o menor interesse em status ou dinheiro. Ao redor dele, as pessoas começaram a cochichar e comentar sobre o casal. Alguém até mencionou que eles poderiam estar prestes a se separar, enquanto o outro chamou de bonito casal com um toque de ironia. Logo, Shen saiu de sua aula de dança e se preparava para ir ao shopping, com as fofocas ao redor crescendo. Alguns até especulavam que Shen fosse a verdadeira esposa do prota, enquanto Win seria apenas uma amante cheia de atitude. Sem dar muita atenção aos comentários, Shen pegou o protagonista pelo braço e o puxou com ela, enquanto Shuin observava tudo, começando a sentir um leve ciúme da sua irmã com o protagonista. No shopping, o nosso herói estava em meio às duas jovens encantadoras, mas claramente muito mais do que desconfortável com aquela situação, especialmente quando Shen, animado, começou a experimentar diversos vestidos, enquanto Shuin parecia distraída e também indiferente às compras. Para o nosso herói, aquilo tudo parecia uma prova de resistência, como um elefante tentando se equilibrar numa loja de porcelanas, cercado também por todas aquelas coisas femininas e duas beldades em sua frente. Mas o destino ainda tinha uma situação embaraçosa reservada para o protagonista. As duas garotas o levaria para uma loja de lingerie. O vendedor, assumindo que Shen e Fei fossem casados, os observava com curiosidade, enquanto ela escolhia algumas peças. Em meio à confusão, o atendente sugeriu que Shen tirasse as medidas do namorado, e a situação tomou um rumo completamente inesperado, deixando a garota totalmente desconcertada enquanto segurava um par de roupas na mão, sem saber como proceder. O nosso herói, por sua vez, manteve o humor em dia, dizendo que ele estava acostumado
relatado a essas situações com a sua namorada, pedindo que Yin não se preocupasse. Ele até brincou que estava ansioso para surpreendê-la e, em segurando a roupa de Fei com visível constrangimento, parecia uma adversária vencida, completamente sem reação e segurando a roupa como se fosse uma bandeira branca de rendição. Em meio à confusão, pensamentos sobre artes marciais como judô ou boxe tailandês invadiram a mente do protagonista, enquanto ele tentava processar toda aquela situação caótica. A vendedora continuava oferecendo peças de lingerie, mas a tensão no ar só aumentava, até que o nosso herói, com o rosto visivelmente corado, parecia precisar de um resgate urgente daquele lugar. O público ao redor observava tudo, chocado com tudo que parecia ser uma situação extremamente desconfortável para todo mundo ali, deixando a impressão também de que um show espontâneo e incomum estava acontecendo no meio da loja. Shen estava extremamente preocupada com o estado da sua irmã e do seu cunhado, e ela ajudou Yin a se levantar, que parecia sem forças, como uma boneca de pano, sem expressão e nem energia. A jovem estava frustrada, sentindo como se suas tentativas de manter a calma sempre acabassem literalmente da mesma forma. A vergonha e o embaraço tomavam conta de Shuin, que em um impulso de raiva pediu ao protagonista que se afastasse dela. Ela evitava olhar para o rosto de Shen, que era de certa forma descaradamente lindo e além disso muito perspicaz, e logo percebeu que algo estava errado e que Shuin e Fei estavam discutindo de verdade. Observando a situação com seu olhar atento, Shen mais uma vez suspeitou que Fei fosse apenas um namorado falso da sua irmã. Apenas mais um, na verdade. Ela manteve o olhar fixo no cunhado, como se estivesse tentando desvendar algo, percebendo o incômodo de Yin, e ainda aproveitou a situação e, de uma forma sutil, fez com que a irmã mais velha tropeçasse, deixando ela numa posição desconfortável. No entanto, a garota sempre esperta disfarçou e, sem perder a compostura, voltou a escolher os seus sutiãs, fingindo que nada havia acontecido. Naquele dia, a diretora se preparava para o dia da empresa, numa data especial em que todos os funcionários se divertiam muito. No escritório de Yin, todas as funcionárias eram mulheres e o único homem presente era o protagonista, que parecia estar cercado de uma tentação celestial, sendo o centro das atenções de todas aquelas belezas ao redor. Imaginou, rapaziada, você aí, cara, trabalhando num lugar onde só tinha mulher? Em meio a todos esses pensamentos, o nosso herói imaginava poder aproveitar esse serviço o quanto antes, considerando isso quase um sonho. Ele estava determinado a alcançar um cargo mais alto, prometendo proteger Shuin sempre que fosse necessário. De repente, um som alto e estridente interrompeu seus pensamentos, como se algo tivesse explodindo. Yin, agora vagando pelo shopping com uma expressão abatida, parecia perdida sem notar ninguém ao seu redor. Ela estava tão perturbada que gritou, chamando todos os homens de desenvergonhados. Shen, sem entender o motivo de tanta raiva, sentiu que a sua irmã estava prestes a explodir como fogos de artifício, e lá fora os fogos coloridos iluminavam o céu, brilhando nos olhos de Yin, mas sem aquecer o seu coração. Nesse momento, uma explosão gigantesca tomou conta do ambiente e chamas começaram a se espalhar, não apenas ao redor, mas também dentro de Yin, como se refletissem a tormenta de sua alma. Ela sentiu um arrepio percorrer o seu corpo e era como se as portas do inferno tivessem se aberto dentro do shopping, enchendo o lugar de fumaça e escuridão. As pessoas ao redor se perguntavam se ainda estavam vivas ou se as suas almas já estavam vagando em meio àquele caos. Nesse cenário caótico, nosso herói apareceu de novo como um verdadeiro herói, com ombros largos e presença firme, e ele veio ao resgate, dando às pessoas um lugar seguro para se proteger. No meio do fogo, o protagonista e as irmãs protagonizaram uma dança intensa, quase tudo como se fosse um tango ardente, uma experiência que ficaria marcada na memória de todos. Quando a dança terminou, o nosso herói, cheio de energia, perguntou a Yin como ela se sentia, mas ela sequer prestou atenção em Shen. Fei parecia um marido carinhoso, aliviado por Yin estar sã e salva, e Shen, por sua vez, ficou impressionada com o comportamento do protagonista, até mesmo admirando a dedicação para com elas. Aquela dança ao lado de Fei era algo que Shen sabia que nunca esqueceria, e o nosso herói brilhava como nunca, e para ela, ele parecia realizar o sonho de qualquer mulher de ter um parceiro que a protegesse sem nenhuma hesitação, um alfa. Enquanto isso, o crepúsculo caía sobre a residência Shu, onde o clima se mostrava inquieto. O chefe da família, curioso e furioso como um leão, rugia de indignação, e todos os jovens se mantinham em silêncio diante dele, com o medo estampado em seus rostos, e o patriarca já havia descoberto sobre a explosão no shopping e a tensão era quase que palpável. O sogro estava orgulhoso do genro e expressou a profunda gratidão ao jovem herói por ter salvado as suas filhas. Shen, radiante, mantinha um olhar fixo no protagonista enquanto a sua irmã observava tudo com um sorriso enigmático. Finalmente, Shen acreditava que a sua irmã tinha encontrado a sua alma gêmea, um amor verdadeiro. Shuin, ainda um pouco desconcertada, evitava encarar o protagonista de uma forma mais direta, mas a sua irmã parecia encantada com a presença do super-herói que agora habitava sua casa e basicamente era casada com a sua irmã. Quando homens de verdade encontram uma conexão, tudo ficava em harmonia e as mulheres poderiam relaxar. Esse era o pensamento que ficava na mente da garota. Com toda a família reunida,
seguida, o clima era de celebração e os aguardados fogos de artifício estavam prestes a começar, trazendo uma explosão de cores para marcar o momento, e aos poucos minutos da meia-noite, todos os desejos profundos dos protagonistas pareciam estar a um passo de se realizar, e a mãe ansiosa desejou que o genro descansasse bem ao lado da filha. Afinal, o dia havia sido tenso e cheio de emoções, e Shu-in, ainda acalorada pelos eventos, levou o protagonista consigo para descansar, dando início a um momento de proximidade e cumplicidade para os dois. Para o nosso herói, a situação era um verdadeiro teste, era uma sala de tortura emocional, onde ele precisava se manter firme e não ceder de novo às tentações, coisa que ele já tinha feito antes e não deu muito certo. Apesar de estar vulnerável e desarmado, ele se manteve em silêncio e sua postura impaciente apenas aumentava a curiosidade de Shu-in, que queria entender as suas verdadeiras intenções. E por que é que ele de repente almejava sua posição de destaque na empresa? A presença de Yin e Shan, as duas irmãs praticamente inseparáveis, desafiava a calma do prota, e ele tentava manter o foco, mas todos os pensamentos pareciam se misturar em uma luta interna. Ao mergulhar em sua mente, o protagonista se via num cenário de batalha imaginária, onde emoções explodiam como um vulcão, impossível de conter. Ele sentia que estava preso no campo de batalha e que a única opção era resistir até o fim. Enquanto isso, o cachorrinho Bob, inquieto, tentava escapar da sua coleira, aumentando toda a tensão ali. Era como se todo mundo estivesse envolvido em uma espécie de missão de resistência e cada um enfrentando seus próprios desafios. A mente do nosso herói desenhava uma série de fantasias intensas, como se ele estivesse lidando com um confronto de verdade entre forças opostas. Em seus devaneios, ele enfrentava um super tanque inimigo, imaginando uma batalha onde ele precisava defender a sua dignidade e também a sua identidade. Embora a tensão só aumentasse, o nosso herói se mantinha sozinho na sua missão, sentindo que ele não poderia se permitir ser vencido. Shu-in, intrigada, tentava chamar o nosso herói de volta para a realidade, mas ele parecia perdido em sua mente, como se lutasse contra uma força implacável e sentia que estava à beira de um confronto decisivo, onde literalmente tudo estava em jogo agora. Enquanto isso, a sua sogrona observava, impressionada com a resiliência do nosso herói, reconhecendo que ele havia enfrentado um dia cheio de obstáculos, mas ainda mantinha energia para estar ao lado de Shu-in. As imagens de sua mente, embora intensas, não impediam o protagonista de permanecer focado naquilo que importava. A noite, em volta de tanta emoção e superação, simbolizava o quanto ele estava disposto a enfrentar para garantir a sua posição ao lado da garota, mesmo que isso significasse enfrentar desafios implacáveis e também imprevistos e deixar de se imergir em um universo de emoções e também responsabilidades. Nosso bravo herói, ruborizado como um camarão cozido, tentava recuperar o fôlego após uma intensa batalha. Ele se sentia exausto, mas a sua esposa estava furiosa, como uma verdadeira pantera enfurecida, e o chamou de uma forma direta, também quase que provocativa, e surpreso sem saber como reagir, o nosso herói tentou justificar o ocorrido, dizendo que foi a situação, uma reação natural, algo involuntário. No entanto, a garota parecia decidida a controlar a situação, quase como se quisesse amarrar o rapaz, mantendo ele completamente sob o seu controle. O confronto entre eles lembrava a tensão de dois predadores, ambos fortes e determinados, tentando ver quem é que sairia vitorioso. Enquanto isso, Shan confidenciou ao pai que Shu-in e o protagonista estavam profundamente apaixonados, num relacionamento intenso e também muito sério. Subitamente, um barulho estranho vindo do quarto de Shu-in chamou a atenção, fazendo o pai e a irmã mais nova olharem em direção ao cômodo. O que estava acontecendo ali? Para o pai de Shan, a cena era inacreditável, como se estivessem presenciando algo sobrenatural. Ambos ficaram parados sem saber como reagir, enquanto os sons indicavam um tipo de briga inesperada ou coisa do tipo. Era uma mistura de espanto e também curiosidade que deixava eles completamente de cara, de queixo caído mesmo, rapaziada. No quarto, Shu-in parecia ter se enredado na sua própria armadilha. Quanto mais ela tentava se desamarrar, mais se complicava. O pai, completamente em choque, começou a achar que estava sonhando, incapaz de acreditar que a sua filha gostava desse tipo de coisa, sabe? Tipo de brigar e enfim. E por isso, por ser tão agressivo, o prota teve que amarrá-la. Ele tentava afastar da mente pensamentos confusos e também esquisitos, mas parecia cada vez mais envolvido em uma maré de sentimentos que perturbavam profundamente a sua cabeça. Ao final, a garota conseguiu se soltar e, juntamente com o protagonista, se preparou para encarar o pai, mesmo sentindo que estavam desclassificados e sem jeito. O pai, atordoado, saiu do lugar às pressas, como se ele quisesse fugir de tudo que tinha presenciado. Apressado, ninguém conseguiu detê-lo e ele desapareceu de uma forma muito rápida, sem nem sequer olhar para trás. Mais tarde, Shu-in e o protagonista decidiram procurar pelo pai e pelo sogro, que havia fugido de casa aparentemente muito abalado com a cena. Durante a busca, Fei percebeu uma luz misteriosa no meio da escuridão e eles seguiram em direção a ela. Encontraram o pai parado e imóvel ao lado de uma árvore, como se tivesse perdido por completo em pensamentos profundos ou se ele estivesse fazendo uma oração ali. Shu-in
completamente confusa, tentava entender o que é que seu pai estava fazendo ali sozinho e também tão longe de casa. O pai parecia preso às lembranças de um verão distante em 1985, como se revivesse momentos preciosos da sua juventude. Ele estava absorto em memórias intensas, talvez de um tempo que ele tinha em segredo, e ao lado de In, ele segurava com apreço uma foto, uma lembrança especial que ele sempre havia guardado. Para os jovens, o motivo de tanto apego era um real mistério, mas a foto representava um passado que o pai ainda não tinha conseguido abandonar. E será que outra mulher? Comenta aí o que vocês acham. Para o nosso herói, a surpresa foi completa ao perceber que o pai da garota tinha uma história cheia de aventuras e também gostos peculiares, incluindo experiências que pareciam refletir na própria filha. O velho suspirava, lamentando que aspectos de seu passado tivessem de certa forma passado para sua filha mais velha. No caso, então, ele passou agressividade para a filha. O nosso herói observava tudo de cara, tentando entender os segredos que pareciam unir pai e filha de uma maneira, digamos que inesperada, enquanto o pai lamentava que esses gostos peculiares tivessem sido herdados. Parecia que nem a própria Shu-In tinha consciência de alguns aspectos do passado da sua família, e o pai então tomou uma decisão firme. Todas as lembranças das suas antigas aventuras românticas seriam esquecidas para sempre, sem deixar qualquer vestígio. No entanto, nosso herói curioso perguntou se In gostava dele de verdade, em algum sentido, mas ela se irritou profundamente com a pergunta, deixando claro que não tinha qualquer interesse nisso. Ela estava preocupada que os seus próprios segredos fossem revelados. Mas no fundo, o que mais a incomodava era o mistério sobre o passado do seu pai. Para o nosso herói, sempre havia visto o seu sogro como um exemplo perfeito de figura familiar. No entanto, na manhã seguinte, durante o café da manhã, o clima estava estranho entre todo mundo e a família Shu se reuniu à mesa. E o silêncio agora pairava completamente ao ar. O pai, visivelmente inquieto, parecia ter algo preso na garganta, enquanto Win e o seu namorado protagonista também estavam completamente tensos, sem nem coragem para iniciar qualquer conversa. Já Shen, com seu olhar astuto, tentava esconder as suas emoções confusas, cheias de perguntas que nem sequer ousava fazer. Ah, mas ela não vai fazer mesmo. O pai, imerso em pensamento, ponderava se talvez o nosso herói fosse o responsável por despertar esse comportamento nocivo em Shu-In, e finalmente ele quebrou o silêncio, revelando que havia ouvido a conversa entre o protagonista no quarto na noite anterior, e essa confissão não foi fácil para ele, mas também não quis expor completamente o plano dos jovens. O pai queria saber a origem dessa influência entre a garota e o protagonista, questionando se algo que eles havia levando por um caminho perigoso. Diante da suspeita do pai, Shu-In, em um gesto de proteção e também muitos ciúmes, defendeu o protagonista, afirmando que tinha inventado tudo sozinho e confessando que sabia sobre os antigos relacionamentos do seu pai. O pai, ainda incrédulo e surpreso, jamais esperava ouvir algo assim, e ele ficou ainda mais chocado ao perceber que sua filhinha conhecia os seus antigos segredos, levando ele a refletir se ele deveria se desfazer de alguns objetos do passado, como fotos, relógios e tudo mais. Sem dizer mais nada, ele deixou a sala rapidamente, claramente perturbado, afinal ninguém ousava provocar o cara ou questioná-lo de vez. Com o pai fora de cena, o protagonista confuso acabou sendo o alvo dos cachorros da casa, que rodearam enquanto ele tentava entender o que é que tinha feito para merecer o tratamento ríspido de Shu-In. Ela ainda estava preocupada, imaginando que o pai pudesse ter ido até a polícia, algo que ele já havia feito antes quando desconfiou dos namorados anteriores dela. Para evitar problemas, a garota decidiu agir rápido e pediu a Fei para fazer as malas. A ideia era levá-lo ao aeroporto o mais rápido possível, e com pressa ela foi até o estacionamento subterrâneo para preparar tudo, sem perceber que Shen também estava observando ela com intenção. No estacionamento, Shu-In, ansiosa, checava o relógio enquanto se preparava para a partida, mas o nosso herói ainda nem sequer havia aparecido. De repente, ela sentiu uma sombra se aproximando e ficou alarmada, e a tensão no lugar só aumentava, e o silêncio era quase sinistro. Um susto inesperado poderia facilmente fazê-la desmaiar, mas antes que ela pudesse sequer reagir, o nosso herói apareceu, também procurando por Shu-In no estacionamento. Esses dois vão dar casamento, hein? O lugar estava mergulhado em escuridão e ninguém havia se dado ao trabalho de acender as luzes. Na penumbra, Fei notou um zelador estranho se aproximando. Era o mesmo homem que havia consertado o banheiro da residência Shu. Fei logo percebeu que aquele era o mesmo encanador misterioso, e agora revelado que havia se infiltrado na sua vida de uma forma completamente disfarçada. O zelador, ciente de que a sua identidade estava prestes a ser desvendada, elogiou os instintos de Fei, reconhecendo o quanto ele tinha sido atento. No piscar de olhos, o encanador misterioso revelou outra faceta, mostrando que as suas intenções eram mais complexas do que realmente pareciam. O nosso herói se preparou para o que parecia ser a sua última e decisiva batalha de inteligência e também bravura, determinada
proteger a sua garota e a si mesmo de qualquer ameaça que viesse de agora em diante. A mulher em um vestido vermelho marcante declarou com orgulho que era uma representante da gangue Nansheng e seu apelido de vestido vermelho parecia bem apropriado para seu estilo ousado. No entanto, nosso herói, também é conhecido como Águia Dourada, não demonstrou qualquer sinal de reconhecimento. Para ele, essa tal gangue era completamente insignificante e a sua expressão também deixou isso bem claro. A mulher, por outro lado, ficou ofendida com a indiferença dele em relação ao prestígio que ela atribuía à sua organização e ainda acreditava que o nosso herói era ingênuo e também vulnerável, e a sua confiança em si mesma só aumentou. Indignada com a atitude de desprezo do protagonista, a Vestido Vermelho partiu para o ataque, iniciando uma luta que o nosso herói realmente estava querendo evitar no momento. Mas agora não tinha volta e ela avançou com rapidez, rodeando o nosso herói como se fosse um mero redemoinho, tentando acertar vários golpes sucessivos. O nosso herói, por sua vez, se mantinha firme, optando apenas por se defender sem sequer revidar. Ele ainda hesitava em lutar de fato com ela, mas isso só pareceu alimentar a persistência daquela mulher. Ela percebeu que Fei não estava disposto a enfrentá-la com seriedade, o que a levou a intensificar todos os seus ataques, procurando mais o seu ponto fraco. Em um momento de provocação, a mulher insinuou que Shuin havia pedido ajuda a Fei antes de desaparecer, o que também capturou imediatamente a sua atenção, e ela então prometeu que contaria onde Shuin estava, mas apenas se o nosso herói a derrotasse. A situação pressionava o nosso herói e ele percebeu que não tinha escolha. Sabendo que a resposta que ele procurava estava logo ao seu alcance, ele decidiu parar de hesitar. Formulou rapidamente um novo plano na sua cabeça, percebendo que em algumas situações extremas até mesmo um extintor de incêndio poderia se tornar uma ferramenta eficaz no campo de batalha. Meu querido, já diria John Wick, né? Até mesmo um lápis virou arma. Mesmo assim, ele claramente havia subestimado o adversário e quando menos esperava, a Vestido Vermelho puxou uma arma oculta, um golpe surpresa que pegou o prota desprevenido por completo. Enquanto isso, no silêncio do estacionamento subterrâneo, o pai de Shuin, mergulhado em suas memórias, vagava sozinho, sentindo que ele precisava se livrar de lembranças do passado e até pretendia levar esses objetos para bem longe. No entanto, um imenso e implacável oponente surgiu do nada e o atacou sem aviso. O golpe foi tão forte que o pai de In, ainda que ex-militar, caiu ao chão, incapaz de entender o que estava rolando. O atacante era o irmão Ryu, um outro membro da gangue de Nansheng que havia sido enviado para lidar com o general já aposentado. Enquanto a luta continuava entre Fei e a Vestido Vermelho, a jovem começou a perceber que seu oponente era muito mais habilidoso do que realmente aparentava. Ela notou que o nosso herói dominava métodos usados por espiões do Sudeste Asiático e isso também deixou ela completamente inquieta, afinal, parecia ter caroço no angu. Nesse instante, parecia que o nosso herói, como se fosse uma fênix, renascia das dificuldades, renascia das cinzas, emergindo mais forte enquanto a sua adversária começava a entender o perigo real que ele representava. A Vestido Vermelho estava, afinal, diante de alguém muito mais complexo do que o simples namorado falso. O nosso herói com calma percebia que agora ele tinha vantagem, enquanto o desenrolar dos eventos no estacionamento subterrâneo levava todos ao ponto de tensão que ninguém ali poderia ignorar. A misteriosa senhora Huang Gong finalmente compreendeu quem era o seu verdadeiro aliado, e com um chute poderoso, Berkut lançou para o alto, surpreendendo a adversária que até então mantinha uma postura defensiva. Porém agora a luta mudara. O inimigo não esperava encarar uma força tão intensa e implacável e foi pego de surpresa. Sentindo-se em completa desvantagem, a senhora, visivelmente abalada e fisicamente destruída, implorou para que o prota a perdoasse. Ela recordou que ele nunca havia tirado a vida de uma mulher e inclusive jurara não machucar nenhuma, e a mulher carregava um certo ar de bondade, apesar da sua natureza bem mais do que misteriosa. Ela se identificava como mulher, embora escondesse a sua característica masculina. Ao perceber isso, nosso herói revelou o segredo que a senhora misteriosa tanto guardava. Ele notou que a forma de andar dela era peculiar e isso agora faria sentido. Esse detalhe só tornava a luta ainda mais intrigante, mas a astúcia da senhora continuava persistindo e incomodando o nosso herói. Ainda se perguntando sobre os próximos movimentos, a senhora pensou se o protagonista possuía mais alguma arma secreta. Sabendo que muitos dos homens de Huang Gong também tinham preferências peculiares, ela propôs ser a parceira do nosso herói, numa tentativa de destruí-lo agora, e também deixando ele completamente distraído. A sua ousadia pareceu cativá-lo e a tensão entre os dois começou a crescer. A batalha, que já era acalorada, transformou-se em um duelo intenso e completamente inesquecível. Sentindo-se à beira do colapso, a senhora se preparava para um desfecho que parecia inevitável, mas continuava a lutar com toda a pompa que possuía, invocando também uma energia bem poderosa. Por mais que o adversário resistisse, estava claro que as suas forças iriam se esgotar. O golpe do prota atingiu o ponto mais frágil da inimiga, causando uma dor intensa, e a partir desse momento, a senhora se sentiu mudada de uma forma irreversível. Foi uma experiência marcante que mostrou a outra face do prota, revelando um conhecimento inesperado, quase como um neurocirurgião, capaz de fazer mudanças drásticas com toda a precisão de pompa. De repente, uma sombra surgiu e uma voz elogiou as habilidades do protagonista em escapar de uma situação tão perigosa. Um homem desconhecido se aproximou, encantado com o
a cena, e ele parecia ser uma figura corajosa e determinada. Chamava Hong, e a sua história era marcada por dificuldades, vindo de uma família pobre e buscar uma vida melhor no exército. Após se aposentar, Hong ingressou no sindicato, mas acabou sendo forçado a realizar uma operação de mudança de gênero em um país do sudeste asiático. Com um novo rosto e agora conhecido como vestido vermelho, Hong trabalhava em uma boate suportando constantes humilhações para pagar uma dívida. Em certo momento, um homem forte apareceu e com uma atitude heróica, defendeu Hong, derrotando todos que estavam importunando ele. Esse gesto transformou a vida de Hong, que agora viu seu salvador como um verdadeiro herói. Posteriormente, ele foi convidado para a gangue de Nanshen e o carisma do seu novo aliado o motivou a jurar lealdade ao grupo. Hong, que parecia ter surgido do nada, esbanjava confiança e ao observar o prota, elogiou seu desempenho na batalha. No entanto, ele logo percebeu que o interesse do sindicato sem protagonista era muito mais profundo do que ele realmente estava esperando e imaginando. Ify era uma figura instável e perigosa e era a chave desse mistério. E agora Hong entendia por que a cabeça do prota valia tanto para essas organizações. O estranho que se apresentou como Shen Yuan informou que tinha certeza de que o prota era muito parecido com ele. Em certo momento até comentou que o nosso herói havia mudado bastante desde o tempo do exército e agora levava uma vida comum. Shen Yuan ficou intrigado, questionando-se sobre quem teria influenciado o prota de uma forma tão radical e suspeitava que Shu Yin pudesse ter algo a ver com isso. Enfurecido, o prota ordenou que o rapaz soltasse imediatamente, ameaçando que qualquer pessoa que machucasse a garota pagaria caro, com uma vida. No entanto, o estranho, de aparência despreocupada e cheia de ironia, não parecia intimidado e aproveitava para testar a paciência do prota. Num piscar de olhos, ele se aproximou do nosso herói de uma maneira quase sobrenatural, como se fosse um fantasma, sem dar tempo para Berkut se proteger. Sem esperar mais nada, o nosso herói começou a se defender, mas Shen Yuan logo revelou que já conhecia todas as técnicas de lutas do prota. Para ele, o nosso herói estava lento e previsível, uma visão que tornava a batalha ainda mais instigante e fácil agora. O adversário astuto como uma raposa agia de uma maneira implacável e imprevisível, criando uma atmosfera de combate que quase se assemelhava a uma dança entre rivais e aliados, num jogo repleto de emoções intensas e imprevisíveis. Enquanto isso, nosso protagonista se via em meio a uma luta frenética sem saber ao certo se o seu adversário apenas se divertia com a situação ou se estava em busca de uma vitória definitiva. O bandido persistente parecia querer proteger o prota de alguma forma, mas as suas ações eram difíceis de prever, pois o folião estava claramente fascinado por esse jogo de sobrevivência, envolvido numa espécie de autossatisfação pelo duelo. No momento inesperado, o adversário travesso selou um movimento conhecido como Castelo de Shenlong para cercar o prota. Era uma técnica de artes marciais incrivelmente poderosa e eficiente, destinada apenas aos lutadores mais talentosos e também dedicados. Esse movimento era conhecido por fazer até os adversários mais fortes se sentirem desamparados, presos e totalmente indefesos. Agora o prota estava preso, lutando contra as dores e desconfortos, mas se recusando a desistir. Shen Yuan, com um tom confiante, comentou que conhecia apenas um homem, um capitão americano incrivelmente forte, que seria capaz de escapar daquela prisão de uma vez por toda. Mas o prota, habilidoso e engenhoso, conseguiu se encontrar numa brecha na complexa armadilha e se libertou. Determinado a dar uma lição ao adversário arrogante, ele armou uma força implacável, pronto para aplicar a espada da justiça lá ele sobre o inimigo. Mesmo assim, Shen Yuan não se mostrava convencido, desdenhando as advertências de seu mestre sobre a existência de pessoas que poderiam escapar da sua técnica agora. Nesse momento, porém, ele começava a perceber que o seu excesso de confiança em si mesmo deixara ele completamente vulnerável. Apesar de todo o treinamento e habilidade, Shen Yuan se via agora em apuros, lamentando não ter dado ouvidos aos conselhos do seu próprio mestre. Com a sua rota de fuga destruída, ele não entendia e não tinha escolha a não ser aceitar as consequências das suas próprias ações. Nesse instante, ele se arrependeu amargamente da sua autoconfiança exagerada, e enquanto isso o prota saía vitorioso. E o bandido não apenas tinha seu rosto ferido, como também perdera o sorriso confiante que ostentara lá no início. Com seu orgulho abalado, ele não conseguia mais esconder o resultado da sua derrota. A lição estava clara: ignorar a sabedoria dos mais experientes pode ser um erro caro, e o Shen Yuan havia desafiado a fera errada. E o resultado agora era evidente: um valentão que antes destemido agora se tornara o alvo das consequências dos seus próprios erros. A águia dourada estava implacável, diferindo golpe após golpe, como uma ferocidade que deixou o inimigo atordoado. Não era uma coruja em pânico, mas sim os olhos arregalados do adversário, tomados pelo medo e pelo desespero completo. O homem furioso exigiu que o bandido lhe revelasse o paradeiro do seu alvo, enquanto seu punho parecia preparado para atacar de novo. Mas o homem teimoso permaneceu completamente em silêncio, ainda desafiador. O prota, sem perder a calma, comentou que até então ele só tinha feito cócegas no seu adversário, e se ele insistisse em ficar em silêncio, sentiria o verdadeiro tormento. Mesmo cansado, o valentão tentou tomar a pose, rindo em meio às lágrimas, o que fazia dele
ele uma figura trágica, ao mesmo tempo grotesca. O valentão Ife ainda assim observava a figura águia orgulhosa que era o Prota, acreditando que na vida real ele reprimia os seus verdadeiros instintos e agia mais como uma ovelha. O bandido, incapaz de entender a postura do Prota, se perguntava por que ele não se deixava levar pelo seu lado predador, instigando a libertar a sua fera interior e acabar com o inimigo de uma vez por todas. Enquanto isso, o diretor Shu elogiava os bons resultados obtidos pela sua empresa no ano, agradecendo o esforço de todos e incentivando eles a continuarem sendo produtivos e dedicados pra caramba. Em paralelo, Win parecia fascinada por Lidife, que invadia seus pensamentos como uma figura tentadora, pois esse jovem misterioso que fazia o seu coração disparar era um sonho de muitas mulheres, incluindo dela. Ela não conseguia entender da sua constante presença em sua mente e, perturbada, decidiu que Li Fei precisava ser punido. Pô, coitado do cara, só salvou ela. Determinada, Indy feriu um golpe em seu sonho contra o rapaz sedutor, mas ao acordar percebeu que ele não passava de uma ilusão. Já na vida real, In estava amarrada no porta-malas de um carro do lado de fora, tentando se libertar enquanto ouviu o alvoroço ao redor. Enfurecida, ela conseguiu se soltar e partiu em busca do homem sem vergonha que havia aprisionado ela, decidido a dar-lhe uma lição. Nesse meio tempo, Li Fei, agora mais calmo e gentil, encontrou a garota e começou a desamarrá-la, pedindo desculpa por não ter sido mais rápido. Ele se empenhou em agradá-la, esquecendo por um momento seus inimigos e rindo com um alívio inesperado. No entanto, um criminoso próximo olhava para o casal com todo desprezo, sem entender por que o Prota, com todo o seu poder, escolheria viver como uma pessoa comum, aparentemente simplesmente por causa de uma mulher. Enquanto isso, In, finalmente solto, observou o captor mais de perto e percebeu que a maquiagem impecável que ele usava para disfarçar a sua identidade era bizarra. Em seguida, o criminoso comentou com frieza que a Hu já havia enviado a família de In para o além, e ele acreditava que o Hu, lá, o mais poderoso do seu sindicato, era invencível até mesmo contra o protagonista. Esse desenrolar inesperado dos fatos sugeria que a família de In já nem estava mais presente, o que levou o louco a imaginar que In e Li Fei viveriam em desentendimento, carregando o peso do que perderam. De repente, uma sombra imensa apareceu no horizonte. Era uma figura gigantesca que despertou gritos de medo entre os presentes. O Prota e a garota tentaram entender o que estava rolando, enquanto um velho general se perguntava como é que um bandido comum, considerado invencível e temido, agora parecia apenas um amontoado de músculos sem qualquer destreza. E o mal conseguindo respirar estava tão assustado que não conseguia sequer se mover. Em algum lugar, um mestre de artes marciais havia mencionado a força descomunal de Hu, descrevendo ele como um guerreiro perfeito e vulnerável, mas com dificuldades para controlar o seu próprio poder, o que dava até medo só de imaginar. Esse cenário de tensão e mistério mostrava que, por mais forte que alguém fosse como Hu, ainda enfrentaria desafios ao lidar com o verdadeiro peso das suas escolhas e também forças. A situação deixava no ar o cheiro de pólvora e de decisões perigosas ainda por vir, e Shu, o veterano de muitas batalhas, sempre acreditou que um corpo só poderia ser considerado perfeito se carregasse cicatrizes, e ele próprio era exemplo disso, e em seu torso as marcas deixadas por balas e queimaduras estavam em histórias de batalhas passadas. Curiosamente, suas costas estavam livres de ferimentos, uma prova de que ele sempre enfrentava os desafios de frente. Naquele momento, com o pai a salvo, o general jamais imaginaria encontrar a sua filha em um lugar tão perigoso como aquele. O Prota, ao vê-lo, cumprimentou com todo o respeito, reconhecendo a experiência que o general carregava consigo. Li Fei, observando a cena, percebeu que Shu era um homem com uma vasta vivência em combates e muitas operações militares em seu histórico. Ao notar o bandido ferido, o velho general entendeu que aquele era o responsável pelo sequestro da sua filha. Sentindo um grande orgulho do jovem Prota, ele se alegrou por saber que o rapaz realmente conseguiu proteger a sua amada filha. O protagonista declarou com toda firmeza que era sua obrigação proteger a sua amada esposa, enquanto fora da lei ainda questionava o motivo pelo qual seu segundo irmão fora derrotado. Com calma, o general explicou que o verdadeiro poder precisa ser controlado com inteligência, pois força bruta sem sabedoria é apenas uma ilusão. Ele havia advertido os bandidos a não provocarem a polícia, mas eles estavam desesperados para evitar serem capturados, o que levou eles a seguir e agir impulsivamente. Os criminosos, reunindo as suas últimas forças, começaram a contra-atacar com todas as suas energias em um último esforço para tentar escapar. Shen Yuan, por sua vez, observava para ver se o general conseguiria escapar da técnica do castelo de Shenlong, que o bandido acreditava que seria impossível para o velho suportar. Hu, confiante, achava que o Prota era fraco e que certamente o venceria, e a questão era se o general conseguiria se libertar da prisão mortal, enquanto o Prota se preparava para enfrentar Hu, apesar das diferenças físicas entre eles. Hu, como um urso selvagem, lançou seus punhos poderosos contra o protagonista, que apesar dos golpes pesados, manteve-se firme sem ceder. O ataque de Hu era impressionante, mas para o protagonista parecia apenas uma picada de abelha. Com seu autocontrole impecável, nosso herói continuou de pé, enquanto o bandido observava em pânico, percebendo que a sua força não era nada para o Prota.
Prota. Li Fei, entediado pela batalha de adversário à altura, buscava por alguém que pudesse realmente desafiá-lo. Enquanto isso, o general aposentado escapou da armadilha de uma forma rápida e eficiente, deixando seu oponente completamente paralisado e indefeso. Em um momento de ousadia, Shen Yuan tentou um ataque com a técnica do lendário dragão de um braço só, mas o velho general, com seu conhecimento profundo, bloqueou a ofensiva com toda habilidade. Ele conhecia tão bem as técnicas que o oponente usaria que parecia até prever cada movimento do cara. Então o general revelou um segredo chocante: ele havia derrotado o próprio dragão de um braço só durante a guerra de Hoenn, colocando ele na sepultura com suas próprias mãos. Essa revelação abalou profundamente o jovem rapaziada, que tinha grande admiração pelo mestre derrotado, a quem ele via como um modelo ideal. Saber que o seu ídolo havia sido morto pelo general trouxe à tona uma dor que ele jamais esperava sentir, deixando ele em um estado de confusão e desequilíbrio mental. Em um momento de intensa dor, o bandido gritou ao sentir o braço quebrado, uma punição justa do velho general por ele ter ousado tocar em sua filha. Enquanto isso, o Prota estava inquieto, cheio de energia e com vontade de lutar, mas ao olhar em volta percebeu que não tinha mais ninguém para enfrentar. Todos os adversários já haviam sido derrotados e ele nem sequer teve tempo de esgotar as suas forças, ou também precisou, né, rapaziada? A força dele era descomunal perto da força dos caras. Frustrado, o nosso herói queria continuar treinando seus golpes, mas o seu saco de pancadas havia desmoronado. Logo a polícia chegou no lugar, encontrando os criminosos já neutralizados graças ao esforço conjunto do Prota e o seu sogrão. Os suspeitos foram prontamente detidos, mesmo quando Shen Yuan, descontrolado, exigiu os direitos como cidadão do país de Hoenn, ameaçando também chamar o embaixador. Ué, o Gustavo Lima? Mas ninguém deu atenção às reclamações dos bandidos enquanto eram colocados sem cerimônias no carro da polícia. Enquanto o velho general refletia em silêncio ao lado de seus aliados, um rosto familiar apareceu. Era o capitão da polícia Gu, que se aproximou com um olhar meio severo. Fazia tempo desde o último encontro dos dois e o capitão, ao rever o general, não perdeu a chance de repreendê-lo por estar sempre com problemas. Com uma expressão séria, ele relembrou o velho general sobre a importância de cuidar de si, pois o tempo passava muito rápido e nem sempre se tem uma segunda chance. Em um gesto de cumplicidade e também amizade, os dois trocaram um toque de punhos, relembrando as boas memórias que compartilhavam. O Prota, observando como sempre, notou a conexão especial entre o pai da garota e o capitão da polícia. Ambos pareciam imensamente felizes com esse reencontro, e em meio a toda essa alegria, um homem se aproximou do general aposentado e expressou seu desejo de se casar com a filha do veterano. Contudo, o velho respondeu que ela já tinha um pretendente, o jovem Li Fei, e ao ouvir isso o homem ficou irritado, percebendo que os seus planos agora não iriam se concretizar nem a custo de reza. Chegou tarde, filhão. Enquanto isso, o Prota começava a se aborrecer com as conversas ao seu redor, mergulhando em pensamentos inquietos. O general, ao observá-lo, demonstrou preocupação com o impacto de certos hábitos na saúde do genro, o que o deixara visivelmente emocionado. Li Fei, por outro lado, pensou que o general estava incomodado com o cheiro do cigarro, mas a verdadeira razão era outra. O capitão da polícia Gu, que tinha uma história pessoal relacionada a isso, que despertava esse sentimento completo no general. As memórias do velho levaram a um passado de grandes vitórias e sacrifícios, e Shu Shen, um jovem e corajoso membro da equipe de reconhecimento, havia recentemente concluído uma missão importante. Com a equipe do reconhecimento voltando triunfante, Shu, então capitão, cometeu um erro fatal ao deixar que o cigarro denunciasse sua posição durante uma patrulha. O pai de Gu, na época líder do grupo, rapidamente percebeu o risco, pois a luz do cigarro poderia entregar a localização deles aos inimigos que rondavam eles. Ao notar o brilho suspeito, o capitão agiu de imediato, pegando o cigarro das mãos do jovem explorador, e Shu, para evitar uma possível tragédia. Para ele, o simples ato de acender o cigarro durante uma missão era uma irresponsabilidade que poderia custar a vida. Desde então, a história e as lições daquela noite passaram a ser uma recordação constante, sempre relembradas com um misto de respeito e cautela.